E agora a gente vai tentar retomar o contrato com Brasília, porque a gente tem um assunto importante lá que eu estava tentando contar aqui, que são revelações, desdobramentos da CPI da Covid. O laboratório indiano Bharat Biotech, eu vou lembrar, é aquele que faz a Covaxin, cancelou o acordo que tinha com a Precisa Medicamentos, a empresa brasileira que tentou vender para o Ministério da Saúde 20 milhões de doses dessa vacina e de um jeito muito caro. Muito mais caro, por exemplo, do que eram as doses do imunizante da AstraZeneca. E eu também lembrei algo que é importante a gente ter em mente, que esse é aquele contrato que deu toda aquela encrenca, porque os irmãos Miranda afirmam ter denunciado diretamente para o presidente Bolsonaro. E agora a gente vai ver se dá tudo certo com o áudio da Juliana Morrone, que está ao vivo em Brasília. Juliana, boa noite mais uma vez para você, desculpa a confusão. E eu estava apontando aqui que, além de encerrar a parceria, o Bharat Biotech ainda apontou problema de falsidade de documentos apresentados pela Precisa Medicamentos. Vou repetir boa noite, que vale a pena, né, Renata? Boa noite para você. Olha, já teve uma repercussão essa decisão de hoje, sim, viu? A Bharat Biotech, com esse anúncio, provocou um efeito imediato, que foi o seguinte: a Anvisa determinou a suspensão dos estudos clínicos da Covaxin aqui no Brasil, já que a Precisa Medicamentos não tem mais autorização para representar o laboratório indiano aqui no país. Muita coisa ainda pode mudar. Senadores da CPI da Covid querem que o Supremo Tribunal Federal reconsidere a liminar que deu ao dono da Precisa Medicamentos para que ele fique em silêncio no depoimento à CPI. Francisco Maximiano será ouvido assim que acabar o recesso do Congresso. Os documentos fajutos, fraudados, conforme assegurou o laboratório Bharat Biotech, foram entregues pela Precisa Medicamentos ao Ministério da Saúde e usados para o fechamento do contrato da vacina mais cara negociada até agora pelo governo federal. A Bharat Biotech enfatizou que os documentos não foram emitidos pela empresa ou por seus executivos e, por isso, nega veementemente que sejam verdadeiros. Eles têm o timbre da Bharat Biotech e são assinados em nome de uma pessoa que seria funcionária da empresa. Mas, segundo o laboratório indiano, são falsos. Um dos documentos diz que a Precisa Medicamentos tem plenos poderes para negociar em nome da Bharat Biotech preços e condições de pagamento, assim como datas de entrega e todos os detalhes pertinentes a essa operação, formalizando o contrato para a empresa indiana. O outro é uma declaração de que não há nenhuma irregularidade que impeça o laboratório indiano de negociar com o Ministério da Saúde. Diante disso, o laboratório declarou o fim da parceria com a Precisa, enfatizando que o encerramento do memorando de intenções comerciais tem efeito imediato. Na semana passada, a reportagem da rádio CBN já havia apontado problemas grosseiros nos documentos, grafia errada, erros de digitação. Os documentos são do dia 19 de fevereiro deste ano, 6 dias antes do fechamento do contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais. O Ministério Público Federal, a Polícia Federal, Tribunal de Contas da União, CPI da Covid investigam o caso desde que os irmãos Miranda denunciaram pressão atípica para fechar o negócio. O contrato é aquele que Eduardo Pazuello disse a procuradores ter analisado e não ter encontrado irregularidades. O senador governista Marcos Duval, do Podemos, disse que a Bharat Biotech está querendo se livrar da responsabilidade de entregar as vacinas. Já na avaliação de Renan Calheiros, relator da CPI, não há dúvida sobre a tentativa de desvio de dinheiro público na negociação da Covaxin. Ainda mais porque, além do contrato inicial, houve um pedido de remessa extra dessa vacina. Vamos ouvir os dois? Para mim e para o governo, está claro o movimento do governo indiano, do fabricante da vacina, para causar todo esse embaraço, esse constrangimento, essa situação delicada para o governo. O governo colocou as suas digitais quando pediu para comprar, né? Depois colocou as digitais de novo, quando em março o coronel Elcio Franco pediu um adicional de mais 50 milhões de doses, exatamente da vacina mais cara, né, em detrimento das vacinas eficazes da Pfizer, do Butantan e da própria OMS. A Precisa Medicamentos lamentou o cancelamento da parceria com a Bharat Biotech, disse que jamais praticou qualquer ilegalidade. O Ministério da Saúde afirmou que ainda não foi comunicado da decisão do laboratório indiano. Boa noite, Renata. Muito obrigada, Juliana. Bom fim de semana para você.
Agora, um registro de outro caso envolvendo suspeitas nos negócios das vacinas. A Procuradoria da República no Distrito Federal abriu inquérito para apurar se Roberto Dias, ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, cometeu improbidade administrativa. Lembrando, ele foi acusado pelo ex-PM Luiz Dominguete de pedir propina numa oferta de vacinas da AstraZeneca. Lembrando também que a oferta era falsa e que o próprio Dominguete é alvo de suspeitas. Roberto Dias disse que o inquérito será uma oportunidade para esclarecer os fatos.